sensacional. Como é bom ser Flamengo, nação. O Flamengo comunica de forma oficial a chegada de mais uma contratação. O Flamengo comunicou oficialmente a chegada de mais um reforço amanhã, nessa terça-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. O Flamengo também soltou uma nota oficial aí, diante do volume de especulações e nomes, né, pode dizer assim, que continuam a surgir ao longo da atual janela de transferência. Henrique, será que o Flamengo vai parar agora nessa contratação? Será que o Flamengo não vai seguir no mercado? Vou explicar para vocês, inclusive trazer aqui a nota para vocês ficar por dentro de tudo sobre essa situação. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações para vocês, temos a situação também envolvendo aqui, né, a situação envolvendo o empresário de Tite. Segundo o Globo, o Flamengo pede parcelamento da dívida com Gilmar Veloz, empresário de Tite. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação. Vamos falar também sobre René Jesus. René Jesus, que está aí perto de fechar com o clube brasileiro, né, indo para a rival do nosso Mengão queridão. E coloca rival nisso, hein? O Atlético Mineiro está contratando o René Jesus. Vamos falar sobre isso. Tem muita coisa boa. Vamos falar também sobre os próximos jogos do Flamengo. E tem aí o Maraca sendo realmente prometido a ser um Maraca lotado na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Já tem setor esgotado, tudo e muito mais. A nação fazendo a festa, como sempre, representando. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece agora na próxima quinta-feira. Jogo válido pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse momento, a informação que temos é que o setor norte do Maracanã já está esgotado. É isso mesmo. O setor mais popular do Maracanã, né? A nação ali já esgotou o setor norte. Para os demais setores, ainda tem ingressos à venda, mas promete casa cheia no Maraca. Jogo de mata-mata Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu o Atlético ontem pelo Campeonato Brasileiro, com o gol de Léo Ortiz, líder do Campeonato Brasileiro, e agora terá novamente mais um jogo com o Atlético Mineiro pela frente. Lembrando que isso eram dois jogos, né? Mas quase em seguida, porque só tem o Ceará ali no meio. O Flamengo enfrenta o Atlético agora na próxima quinta-feira, às 9h30. Depois, o Flamengo tem o Ceará no domingo que vem às 18h30, 6h30, pela 18ª rodada do Brasileirão. E depois tem o jogo da volta, que acontece lá na Casa do Galo. Na outra quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Galo Mineiro pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lá no Galinheiro, o Flamengo enfrenta. Então teremos o Galo quinta-feira, Ceará domingo e quarta-feira novamente o Galo. Então vamos aí seguir firme, se preparando para esse jogo. Eu estava aqui analisando um jogador que o Felipe Luiz ontem colocou em campo. Depois de muito tempo, ele voltou a ganhar minutos com o Felipe Luiz, que é o zagueiro Cleiton. O zagueiro Cleiton, nação, ele tem contrato com o Flamengo se encerrando agora, no final dessa temporada. A informação é que tanto o jogador como o empresário, ele não tem ali a intenção de renovar o contrato com o Flamengo. O Flamengo até já chegou a procurar o Cleiton para conversar sobre a renovação, mas ele não pretende renovar o contrato dele agora com o Flamengo. O contrato dele se encerra no final do ano, já pode assinar um pré-contrato. E ontem o Cleiton, mesmo sem ter atuado há muito tempo, vindo treinando aí, mas não entrando em campo, ele entrou muito bem. E eu vi ali realmente, né, uma segurança muito grande no garoto Cleiton. Eu sempre falei sobre isso, o Cleiton é um garoto muito promissor. Então assim, vamos ver aí, né, que realmente o Cleiton ele possa mudar de ideia e renove o seu contrato com o mais querido do Brasil. Outro também que eu estava observando aqui, o Jorginho. Cara, o que o Jorginho joga é um absurdo. Um absurdo. Olha esses números de Jorginho. 2 passes decisivos, 70 passes certos de 77, acertou 70. 5 passes longos certos de 5, acertou todos. 2 dribles certos de 2, também acertou todos. 9 de 14 duelos ganho, ou seja, de 14,
disputado e ganhou 9. Número realmente sensacional. 7 desarmes e 2 interceptações. A nota, de acordo com o SofaScore, 8.3. Excelente o que o Jorginho vem fazendo, né? Realmente a gente vê a diferença dentro de campo. Ele chega e muda esse meio de campo do Flamengo. O Jorginho em campo é sensacional. É sensacional. E ontem tivemos o Emerson Royal, tivemos aí o Saul, que também, Saul que é do meio de campo ali, apresentado para a nação. Vou falar sobre o novo reforço, mas antes de falar sobre aqui o René Jesus, né, depois de algumas especulações, Flamengo seguir aí de olho na situação do René Jesus, a informação que temos é que o Atlético Mineiro está perto de fechar a contratação do meia René Jesus do Real Madrid. O jogador deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para se apresentar ao clube mineiro. René Jesus, 23 anos, vendido, né, ao Real Madrid pelo Flamengo em 2020 por 30 milhões de euros. E agora está voltando, se reapresentou hoje de volta ao Real Madrid, depois do empréstimo que passou pelo Granada, mas não está nos planos do Real Madrid. Com isso, o contrato de René Jesus até o meado de 2026, o jogador deve estar realmente aí fechado de vez com o Atlético Mineiro. Aí boa sorte para o René Jesus. Bom, mudar de assunto agora. Flamengo confirma a chegada de novo reforço já nesta terça-feira. É isso mesmo, nação. Mais uma contratação chegando no mais querido do Brasil, que é a situação envolvendo Samuel Lino. Depois de Saul e Emerson Royal, Samuel Lino desembarca no Brasil, na capital carioca, nesta terça-feira. O Flamengo soltou um comunicado oficial já confirmando a chegada do atacante vindo do Atlético de Madrid para o mais querido e mais amado do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Olha o comunicado do Flamengo. O jogador Samuel Lino desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 29. Ele parte de Madrid no voo LA 715. Lembrando, tá? LA é o prefixo da companhia, da Latam. Ele vem no voo da Latam, de número 715, com escala em São Paulo, antes de seguir para o aeroporto internacional Tom Jobim, no voo LA 3342. A chegada à capital carioca está prevista para as 9h35, ou seja, 9h35 da manhã. Após a chegada, o atleta realizará exames médicos e na sequência se reunirá com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Elal. Tá aí mais uma contratação chegando no Mengão, queridão, que seja bem-vindo, Samuel Lino, seja bem-vindo ao mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Sensacional essas contratações que o Flamengo realmente, né, está fazendo aí, muito bacana, muito bacana. E agora, será que o Flamengo vai parar em Samuel Lino, Henrique? Será que o Flamengo vai continuar no mercado da bola? Bom, temos a situação do Jorge Carrascal, né? O Jorge Carrascal, o Flamengo espera fechar sim, tá? A contratação de Jorge Carrascal. O Flamengo ainda não desistiu. Flamengo e Dínamo de Moscou e Carrascal está tudo acertado, esperando apenas o Dínamo conseguir a contratação de Rubens, definitivamente, junto ao Atlético Mineiro. E aí o Flamengo anunciando mais uma contratação, que posteriormente Jorge Carrascal. Está tudo acertado. Mas hoje o Flamengo soltou uma nota oficial em relação às especulações que estão em volta da janela de transferência envolvendo o nome do Flamengo. O Flamengo colocou o seguinte, olha só: diante do volume de especulações e nomes que continuam a surgir ao longo da atual janela de transferências, a diretoria de futebol do Flamengo esclarece que todas as contratações realizadas até o momento, bem como eventuais reforços futuros, né, nesse caso aí o Samuel Lino e também o Carrascal, são os eventuais reforços futuros. Samuel Lino já está aí chegando amanhã, agora tem o Carrascal. E em seguida faz o seguinte: segue um planejamento criterioso do departamento de futebol, em alinhamento com as necessidades identificadas pela comissão técnica.
O clube reforça que qualquer movimentação no mercado leva em consideração a responsabilidade financeira que norteia a atual gestão. O equilíbrio das contas e a sustentabilidade do Flamengo a médio e longo prazo permanecem como premissas inegociáveis. Por fim, o Flamengo reitera sua confiança no elenco atual, formado por jogadores que têm demonstrado desempenho e entrega em alto nível ao longo da temporada, razão pela qual não há qualquer necessidade de uma busca desfreada por reforços. Ou seja, o Flamengo não vai no mercado desesperado, que está em negociações, que está realmente aí, né, no momento fechado para valer também, já está. Agora, o Flamengo não vai se desesperar por outras contratações, né? Acredito que além de Jorge Carrascal, o Flamengo ali deve ficar tranquilo. Posso dizer assim, só se aparecer mesmo, né, uma oportunidade, sair algum jogador. O Flamengo completa a nota falando o seguinte: trata-se de um grupo que em 2025 já conquistou todos os títulos que disputou em solo nacional até o momento, lidera o Campeonato Brasileiro, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, além de ter chamado a atenção internacional ao apresentar o manto com destaque na recente edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, tá aí, Samolino. O que você acha? O Flamengo deve continuar no mercado ou fechando o Carrascal? Tá bom. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, pra gente encerrar aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o empresário de Tite, né? Porque segundo o jornal Globo, o Flamengo pede parcelamento de dívida com Gilmar Veloz, empresário de Tite. O valor total da dívida era de R$200 mil. O clube afirma que pagou 61 mil e agora se compromete a quitar o restante em 6 parcelas de R$23.700. A justiça ainda não se manifestou sobre o pedido de parcelamento. Diz aí o jornal O Globo, né? É problema aí desse negócio de multa, de devendo, o Flamengo deve aqui, o Flamengo deve ali. Os caras vão lá, né? E colocou o Flamengo aí na justiça, o Gilmar Veloz, e agora tá aí resolvendo essa questão, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Amanhã, Samuel Lino, mais uma contratação pintando no rubro-negro carioca. Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras.